link aqui do YouTube. Enquanto você está mandando, a gente começou com a questão da homeopatia. Ah, e aí? Os 2 primeiros dias, eu peguei uma homeopata muito boa, foram 2 horas e 40 de consulta. Entendeu? Então, foi assim, não foi igual aos outros homeopatas, que ele olha para sua cara em meia hora, não. Foram 2 horas e 40. E nos 2 primeiros dias ela falou que ia ser uma dose única de expurgar, e realmente os 2 primeiros dias ficou virado, a pessoa do bem ficou virada, mas agora tá indo legal. Olha só, que bom, que bom. A homeopatia, normalmente, ela não tem um resultado tão rápido, mas se ela te falou 2 dias, é porque ela já conhece essa medicação, né? E ela já deve ter entendimento aí de como... É porque a mãe dela é especialista em TDAH e TOD autista. E ela é homeopata. Que bom. Depois manda o contato dela. Quero conversar com ela. Que eu sou bastante adepta da homeopatia também. E ela Quem falou sobre o alumínio, para evitar, quem tem esses transtornos, evitar shampoo, tudo que tiver alumínio, até garrafinha de alumínio. É interessante. O alumínio ele é tóxico, ele é neurotóxico, né? Para qualquer pessoa, na verdade. Não só para quem tem o TDAH, mas para quem tem, intuitivamente aqui, eu compreendo que deve afetar mais. Porque ele é neurotóxico, tá? Vamos iniciar, então. Eu só queria que alguém pudesse testar o link do YouTube que eu mandei no grupo. Porque veio de um jeito diferente aqui, mas vamos lá. Acho que deu certo. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu vou fechar seu áudio aqui, Ingrid. E aí, qualquer coisa... A Vânia acho que ainda não tá ouvindo. Ah, não. Vânia, tá aí, Vânia? Vânia, consegue me ouvir agora? Porque eu tô te ouvindo. Deixa eu só mandar mais uma mensagem aqui para a Vânia. Gente, quem está aí assistindo, né, pelo YouTube e tal, hoje nós vamos falar sobre as causas do TDAH. Deixa eu só avisar aqui para uma das alunas entrar pelo YouTube. Porque alguma coisa está acontecendo aqui com o Zoom dela, ela não está conseguindo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode causar o TDAH. Né? Quais são as possíveis causas? Por que meu filho nasceu com esse negócio? Né? A gente sabe que é um transtorno genético, muitas vezes hereditário, mas por que acontece isso? Né? Por que eu tive essa alteração, né, no meu gene e nasci com isso? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Quem está comigo pelo Zoom pode ir conversando, a gente pode ir se conversando. Hoje é uma aula rápida, tá? Mas vocês podem ir colocando as dúvidas aí no chat enquanto eu estou explicando, tá? E depois eu vou abrir para a gente também tirar as dúvidas aqui. Então, assim, só antes de eu começar a falar sobre as causas propriamente ditas, né, as prováveis causas aí, vou fazer algumas considerações sobre o TDAH. Lembrando que essa aula é uma aula aberta, né? Por isso que tem pessoas aí também que não são alunos que estão podendo participar, uma aula aberta, e para quem é aluno, uma aula extra, né? Do Reconectando Pais e Filhos. E quem está pelo YouTube, né? Vocês podem ir comentando aí também, que na medida do possível eu vou interagir com vocês, tá? Seja bem-vinda, Rafa, Josi, que estão aí. Então vamos lá. Quem é aluno já sabe do que eu vou falar agora, mas talvez quem não é, né, e está assistindo aqui pela primeira vez, né, não me conhece ainda de repente muito bem, né, prazer aí para vocês. Algumas considerações importantes sobre o TDAH, né? Ele é genético, como eu falei no início, e esse é um consenso. Só que, mesmo que a gente já tenha conseguido identificar, né, mais de 9 genes marcados, relacionados ao TDAH, né, a gente já conseguiu identificar 9 genes, a ciência, que
tem relação, tem alguma relação. Quando tem alguma alteração nesse gene, desperta o TDAH, né? Então, ele é um transtorno realmente genético, mas a gente sabe que não é só a genética que é importante nessa história, né? Quando a gente fala aí de um transtorno de comportamento. Eu preciso entender a tal da epigenética, né? Aquele ambiente. Boa tarde, Tereza. Eu preciso entender aquele ambiente que desencadeia essa epigenética. O que é a epigenética? É o que eu consigo ver, é a manifestação visível do meu DNA. Então, eu, Alessandra, tenho um DNA que é único e eu nasci com cabelo escuro, cabelo, né, natural, nunca pintei. Cabelo escuro, já está aparecendo uns brancos aqui. O cabelo branco também faz parte da epigenética, né? A cor dos olhos, o formato, né? O formato do meu corpo, quem já fez análise corporal comigo sabe disso. O formato do meu corpo é a epigenética que indica, não é a genética. A gente pode ter duas pessoas que são gêmeos idênticos, um quando cresce fica magrinho e o outro fica gordinho. Gêmeos idênticos. Quando a gente fala de gêmeos idênticos, a gente está falando do mesmo DNA. Mas por que que um mesmo DNA se manifesta de maneiras diferentes, né? Quando ele está em pessoas diferentes? Porque às vezes o ambiente dessa pessoa foi diferente, né? De repente cresceu em lares separados. E aí, também preciso lembrar que ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, alguma coisa acontece na minha biologia que também influencia a parte neurológica. Não é só a questão da genética. Essa epigenética, todo esse ambiente é tanto ambiente emocional, né? A gente fala do ambiente externo e o interno. O ambiente emocional que a criança vive vai refletir no interno dela, né? No emocional dela. Vai refletir nas coisas que ela acredita, vai refletir se ela vai ser uma criança agitada, se ela vai ser uma criança tranquila, as coisas que ela come, as medicações que ela toma, qualquer toxina que ela é exposta. A gente estava até falando no início, antes de começar a aula, né, sobre o alumínio. Então, é uma das toxinas que podem também aí acarretar ao aparecimento, né, desse gene, o despertamento desse gene, né? Então a gente precisa entender também que, poxa, Alessandra, mas por que tem crescido tanto o número de casos de TDAH? Será que é só o número de diagnóstico que aumentou? Será que todo mundo sempre teve TDAH, mas ninguém sabia? Não, realmente a gente percebe um aumento no número de casos de TDAH. Não é só a falta do diagnóstico, né? Por quê? Porque ao longo do tempo, a nossa alimentação foi modificando, os nossos hábitos foram se modificando, hábitos, inclusive, emocionais, né? A gente vai falar um pouquinho dessa tríade que nós somos, né? Corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar desses três pilares, né? E a gente foi modificando a nossa maneira de viver ao longo dos últimos anos. E isso foi influenciando a genética da população como um todo, né? Porque os transtornos, quando eles são genéticos, eles também acabam sendo hereditários. De quem que você recebeu os seus genes? Do seu pai e da sua mãe, né? Ponto. Não tem outra maneira. Então, quase tudo que é genético, a gente pode falar que isso pode ser hereditário, não que vá ser, né? Porque, graças a Deus, o nosso DNA é muito inteligente. Quando ele vai ser formado ali, ele faz esse cruzamento entre o DNA do pai e o DNA da mãe, e o próprio organismo escolhe as melhores combinações, né? Tentando sempre tirar o maior proveito desse DNA para formar esse novo ser, né? Mas vamos lá, então. Ficou quem está pelo YouTube, né? A Juscelia tem um monte de aluno aí pelo YouTube também. Vocês que são alunas, mesmo que vocês não participam da terapia, vocês podem entrar pelo Zoom hoje, tá? Hoje é uma aula aberta, que quem é aluno tem direito a entrar pelo Zoom, tá? Só quem não é aluno, né? Que não tem como entrar pelo Zoom. Então, o pessoal tá assistindo aí mesmo pelo YouTube. O link tá lá no grupo para vocês, tá? Mas coloquem aí para mim se deu para dar uma clareada nas ideias aí até agora, que a gente vai começar então a falar sobre as causas, tá? Sobre as causas agora mais propriamente dito, então. O que a gente conhece, então, né? Começa, na verdade, lá na gestação.
lá na gestação. Por isso que eu falei para vocês que quem está gestante, ou quem ainda pretende ter outros filhos, ou quem tem filhos ainda pequenos, poxa, de repente você está aqui, você faz o Reconectando, mas você está aqui por causa do seu filho que tem, sei lá, 8, 9 anos, mas você tem um pequeno que não tem, né, transtorno nenhum. É importante você conhecer essas coisas. Mas vamos começar pela gestação, né? Tudo começa na gestação. Diabetes gestacional, vou listar algumas coisas aqui que já foram comprovados, tá? Diabetes na gestação, então, deslocamento de placenta, uso de drogas na gestação, e esse uso de drogas não são só as drogas ilícitas, tá? Medicamentos, alguns podem também causar. E entenda que tudo que eu vou falar aqui, a gente está falando do TDAH, mas tudo isso pode ocasionar também outros transtornos, outros problemas, né? O autismo está muito relacionado com tudo isso também, tá? Então, diabetes, deslocamento de placenta, uso de drogas na gestação, sofrimento fetal em qualquer momento da gestação, seja na hora do nascimento, seja em qualquer momento, prematuridade, baixo peso ao nascer, e pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia é quando a mãe eleva muito a pressão, né? E essa elevação da pressão também pode prejudicar o bebê. Importante a gente entender que tudo isso que eu falei aqui, a gente identifica o quê? Foi uma gestação que teve algumas complicações ali, né? Deu para vocês perceberem isso? É uma gestação que teve ali algumas complicações. Então, o que eu preciso? Vou falar ainda mais algumas causas, né? Mas falando na gestação, se você está aqui, você está assistindo, você é gestante, né? O que a gente pode fazer na nossa gestação para prevenir isso tudo? Porque a gente tem como prevenir também. Eu também não tenho como ter certeza se o meu bebê vai desenvolver alguma coisa, mesmo eu prevenindo, né? Mas tudo que a gente puder fazer para prevenir, para oferecer o melhor ambiente uterino, né, para o nosso filho, porque tudo que eu falei aqui está afetando a parte neurológica dele. Vocês conseguiram compreender isso, né? Então, poxa, a gente está falando da saúde da gestante e da saúde do feto, né? Então, poxa, se eu conseguir nessa gestação ter um ambiente emocional saudável, né, me manter tranquila, conseguir fazer o gerenciamento das minhas emoções, né, e pedir mesmo para as outras pessoas que estão ao redor contribuir com isso, né? Se de repente marido e mulher briga muito, tem que parar as brigas nesse momento, né, pelo bem do bebê. A mulher, né, a gestante, ela precisa de... Normalmente, gente, os nossos hormônios, eles já são tão alterados, tão afetados nessa faixa da gestação, que naturalmente a mulher já fica super mais sensível, já fica mais chorona, mais emotiva, né? E a gente precisa ter uma certa compreensão e não gerar um estresse extra para ela. Né? Então, isso é importante. Se você convive aí com alguma gestante também, é importante você saber disso, né? Só que tem a parte da alimentação também. Por exemplo, o diabetes, a pressão alta, isso tudo a gente consegue numa alimentação saudável, né? Não que, poxa, mas Alessandra, tem que seguir o protocolo alimentar que você ensina para o TDAH para a gente conseguir prevenir o TDAH? Não, né? Não. Mas a gente tem uma consciência do que é uma alimentação saudável, certo? E se você não tem, né, eu sugiro a seguinte reflexão: quanto mais natural, melhor, né? Então, nada de fast food durante a gravidez, nada de refrigerante, se puder cortar o açúcar por completo. Alessandra, mas quando eu fiquei grávida, eu tinha uma vontade louca de comer doce, falta de cromo, né? Então, vá buscar alimentos ricos em cromo. Não adianta você querer suprir uma carência nutricional com um alimento que não vai te acrescentar isso, né? Não funciona, simplesmente não funciona. O que vai acontecer é que cada vez mais você vai querer comer mais doce e o doce vai prejudicar cada vez mais, podendo até gerar um diabetes, né? A Josi tá falando aqui, o meu de 11 anos eu acho que tem, e eu sofri muito na gestação, ainda não consegui fazer um diagnóstico porque aonde eu moro é muito difícil.
E a minha pequena de 5 anos até agora parece não ter. Josi, se você procurar aqui no canal do YouTube, eu tenho um vídeo onde eu explico como é feito o diagnóstico. Você mesmo pode assistir e tirar aí as suas próprias conclusões, tá? Porque hoje o diagnóstico do TDAH é muito simples. Ele é longo porque a gente precisa e é importante que ele seja feito sim por um profissional, porque o profissional ele vai ter um olhar um pouco mais criterioso do que a mãe, né? Mas assim, se você souber quais são os 9 sintomas da desatenção, os 9 sintomas da hiperatividade, e você conseguir identificar mais de 6 deles no seu filho, poxa, já é uma suspeita bastante grande que ele tem o TDAH. Claro que a confirmação, o diagnóstico vai vir através do médico, mas você já vai ter uma suspeita mais forte aí que ele tenha, ou de repente você fala, não, realmente acho que ele não tem, apresentou 2 ou 3 sintomas aqui só, tá? Então, dica aí extra da aula para você, tá? Vamos lá, outras coisas, né? Que aí já fora da gestação, né? Mas, por exemplo, exposição a toxinas, já falei, né? Tanto na gestação quanto depois, quando criança. A gente precisa olhar com muito carinho a alimentação da criança, no mínimo até 5 anos de idade, tá? A Sociedade de Pediatria Brasileira, ela tem um consenso que a gente precisa olhar com muito carinho para a alimentação da criança até 2 anos de idade, né? Mas algumas instituições já têm um olhar um pouco mais apurado e sugerem que a gente deve prestar atenção até 5 anos de idade. Prestar atenção em que sentido? Oferecer uma alimentação saudável. A criança pequena, gente, a criança pequena, você fala assim, Alessandra, mas meu filho só quer comer miojo. Tá. É ele que compra o miojo? É ele que prepara o miojo? Não. Então, assim, não é o seu filho que escolhe o que ele vai comer até 5 anos de idade. É você. É você quem escolhe, né? Então, já fica de alerta aí. Então, o mais saudável possível, menos fast food. Na verdade, a criança até 5 anos de idade, o ideal... E se você não conseguir fazer até 5, mas conseguir fazer até 2, já é uma maravilha, né? Porque tem gente que não consegue fazer nem até 1 ano de idade. A criança nasceu, começou a comer, já está enfiando brigadeiro na boca. Não, a gente não deve, e isso é um consenso, tá? Até os 2 anos, introduzir nada de açúcar para a criança. Nada, é zero, zero açúcar. Por quê? A criança até os 2 aninhos, né? E esses estudos mais recentes sugerem aí até os 5 aninhos, mas vamos falar do que é certeza, né? Até 2 anos, vai. O que acontece? Toda a parte metabólica da criança está sendo formada ainda, né? Não é tudo formado na gestação. Lembra da tal da epigenética? É até essa idade que a gente determina, né? Que como que vai ser essa epigenética. Tanto esse ambiente emocional, quanto esse ambiente de alimentação. Então, eu preciso realmente restringir e oferecer para a minha criança uma alimentação saudável. O que é saudável, Alessandra? É legume, é fruta, é verdura, né? Acabou, não tem outra coisa. Não é pão, né? Pão, lembra, pão industrializado. Tudo que é industrializado é ruim para a criança. Não é pão, não é bolacha, não é miojo, não é fast food, não é macarrão, tá? Quanto mais saudável, melhor. Inclusive, existe uma cartilha que eu posso até disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, eu acredito que eu tenho ela até salva aqui, uma cartilha que o Ministério da Saúde disponibiliza, né? Falando como deve ser, é uma recomendação, é uma orientação de como deve ser a alimentação da criança até os 2 anos de idade, tá? Mas esse documento também facilmente vocês encontram aí na internet, tá? Deixa eu só ver aqui. Legal, a Vânia conseguiu, acho que voltar, né? Pelo Zoom. Vamos falar de algumas coisas, então, que são fora, né, a gestação, como eu falei, e não só, né, a alimentação. Só ressaltando aqui que existem muitos alimentos que são, quando a gente fala de um alimento industrializado, só para a gente fechar essa questão aí da alimentação, né, industrializado, fast food, muito condimentado, né, poxa, tem muito sal, tem muito sorbato de potássio, tem muito, sabe o Ajinomoto? Né? O Ajinomoto é péssimo para a nossa saúde. Ele é muito pior, muito mais agressivo do que o sal propriamente dito.
né? Ele eleva a pressão com muito mais facilidade. O meu celular tocando aqui de novo, gente, me perdoem. Então, né? Não, sabe aqueles temperos prontos que a gente usa para fazer, que tem sabor de tudo, sabor de feijão, sabor de arroz, que facilita a nossa vida, que é uma beleza? Não, né? Não, é alho, sal, acabou, né? Uma cebola ali, o natural. Quanto mais natural, melhor. Porque tudo que é industrializado, tudo que lembra das toxinas que eu falei? É tóxico, né? Tem corante, tem conservante, tudo que é tóxico inflama o organismo. Se inflama o organismo, ele deixa o nosso organismo sujeito a várias doenças, né? Inclusive ao aparecimento de doenças autoimunes. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O TDAH, ele acho que posso até falar agora já. O TDAH, os estudos mais recentes apontam que ele é um transtorno autoimune, né? O que é autoimune, Alessandra? É o nosso organismo combatendo o próprio organismo, né? Então, alguma coisa está errada ali. Por que o meu organismo está combatendo ele próprio, né? Alguma coisa está errada. Então, a gente precisa regular o que está errado e a gente faz isso na alimentação, né? Lembrando que o protocolo alimentar que a gente tem específico para o TDAH, ele é um pouco diferente de uma alimentação saudável, né? Mas aqui a gente não está falando, a gente está falando de prevenção, né? A gente não está falando de uma criança que já tem o TDAH. Então, segue, né, na linha saudável, que você vai com certeza estar fazendo o melhor aí. Outras situações que podem, né, trazer aí o TDAH também. Traumatismos cranianos, né? O que é um traumatismo craniano? Eu me acidentei e eu tive algumas microfraturas no meu crânio, né? Essas microfraturas, elas podem causar danos neurológicos. Ou não, pode não causar nada também. Pode ter sido um trinquinho lá de nada, pode não causar nada também. Infecções relacionadas ao sistema nervoso central, como a meningite, por exemplo, né? Também são situações aí que podem ocasionar o aparecimento do TDAH. Falando da parte emocional, crianças que vivem num ambiente familiar muito instável, onde tem muitas brigas, onde não existe muito entendimento, onde tem muito autoritarismo, né? Que a gente já sabe que o autoritarismo não tem nada a ver com liderança, não tem nada a ver com autoridade, que é péssimo para a criança, né? Esse ambiente hostil, ele pode ocasionar, né? Ele pode propiciar esse aparecimento também do TDAH, não só do TDAH, o TOD também está muito associado a isso, né? O transtorno opositor já é um consenso que uma das principais causas é a aula nem é sobre TOD, né? Mas como veio na minha mente aqui, uma das principais causas é o ambiente familiar instável, né? Então, um ambiente de muitas brigas, essa criança ela fica com a mente transtornada, né? E ela começa a desenvolver, então, esses transtornos, tá? E como que a gente previne, então, além da alimentação saudável, né? Que eu já falei, não só na gestação, mas para a criança até os 5 anos aí de idade, né? E como que a gente faz? Exercícios físicos, né? Tudo que aumenta o nosso nível de serotonina, de dopamina, né, desses neurotransmissores amigos aí nossos, e vocês também conseguem essa informação aí facilmente na internet. Então, se expor ao sol, né, tomar banho de sol mesmo, deixar a criança correr, brincar ao ar livre. Eu sei que a gente está na pandemia agora, isso é um pouco mais difícil da gente fazer, de repente você mora em apartamento, não tem quintal, não tem onde deixar correr, mas vai na pracinha da esquina, sabe? Põe máscara, leva álcool gel. É importante a gente deixar a criança brincar, né? O brincar é o melhor para a criança sempre. E ela está fazendo atividade física, né? Atividade física não precisa ser não é só academia, né? Não é só aula de educação física, não. Tá brincando, tá se exercitando, isso é saudável para a criança, né? Lembrando que a gestante também precisa fazer exercício físico, né? É extremamente importante a gente entender essa nossa tríade que eu falei, né? De corpo, alma e espírito. Tudo isso precisa estar equilibrado,
né? Precisa estar equilibrado. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico, né? Da minha saúde mesmo. Eu preciso cuidar do meu emocional, né? A alma. Preciso cuidar dessa minha parte emocional também. Preciso cuidar do meu espírito, né? O que é o espírito? Não só a parte espiritual, mas como a parte racional também, né? Então, por isso que nas terapias, vocês sabem que ora eu trabalho com o racional, ora eu trabalho com o emocional, né? Porque nós somos uma tríade mesmo. A parte da alimentação eu não tenho como interferir, é com vocês. Aí em casa eu só dou as orientações, né? Mas a gente tem esses 3 pilares. E a gente também precisa aumentar a nossa imunidade. Como que a gente aumenta a nossa imunidade? De novo, a alimentação e emocional. Esses são os 2 fatores que influenciam na nossa imunidade, né? E aí, quando a gente fala dessa parte de imunidade, né? A gente precisa entender também que, às vezes, mesmo a gente tendo uma alimentação saudável, se a pessoa tem ali alguma questão autoimune, por exemplo, pode ser que ela tenha um intestino um pouco prejudicado, que ela não consiga absorver tudo que ela come, né? E a gente sabe também que muitas vezes, mesmo a gente comendo tudo direitinho, o nosso solo é pobre em nutrientes, a gente muitas vezes não consegue o aporte de vitaminas que a gente precisa só na alimentação. A gente pode entrar com suplementação. Eu acho que se der uma travada aí, foi a minha internet que deu uma mexida aqui. Mas vamos lá, vamos ver se ela volta. Então, tá ficando claro, né? Ficou claro até aqui? Então, de novo, essa tríade que eu falei é extremamente importante, né? A gente pode também, para aumentar a imunidade, deixar a criança entrar em contato com a terra, sabe? Lembra, de novo, né? Ao ar livre, contato com a terra, isso também ajuda bastante. Para quem mora em cidade grande como eu sei que é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem onde a gente tem terra, né? Para brincar. Às vezes você vai numa pracinha, você nem encontra, às vezes é tudo grama sintética, né? Então, eu sei que essa parte deixa um pouco a desejar para quem mora aí em cidade grande, mas se você tem essa possibilidade, porque é diferente eu colocar a minha criança em contato com o chão propriamente dito e em contato com a terra, né? Tem essa diferença. O chão, ele não tem os micro-organismos bons para mim. Ele vai ter só a sujeirada lá. Vai dar uma aumentada na imunidade? Vai, mas também aumenta muito a propensão da criança ficar doente, né? E aí ela vai criando essa resistência. Tanto que quando a gente coloca o filho na escola, lá por volta de, sei lá, 1, 2 aninhos, é 1 ano ele ficando doente, né? Por quê? Porque começou a entrar em contato com outras crianças, com o chão, né? Coloca tudo na mão e a mão vai na boca, e é 1 ano ficando doente até que ele cria aquela resistência, né? Mas se a gente consegue o contato com a terra, é muito bom, tá? Então, para quem pode, eu mais do que recomendo. E aí, então, assim, o que eu queria que vocês extraíssem dessa aula, né? Falei de bastante causas aqui, mas as causas que a gente tem mais certeza, né? Que a gente vivencia isso na prática clínica do dia a dia. Inclusive, esses dados que eu peguei aqui para você não são dados só da minha prática clínica, tá? São dados documentados. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde desde a gestação até uns 5 aninhos de idade aí da criança, né? Ficou claro isso? A gente está falando hoje aqui de prevenção, né? Então, se seu filho já passou aí dessa fase, se ele já tem o TDAH, a gente precisa entrar com tratamento, né? Não é mais, passou da fase de prevenção, a gente precisa entrar na fase de tratamento. E aí a gente tem um protocolo, né? Que é muito eficaz contra o TDAH, né, para a gente conseguir eliminar aí, a gente tem conseguido eliminar até 70% dos sintomas em 90 dias, né, e ele envolve 2 pilares, que é a alimentação, que eu já falei um pouco aqui para vocês, que ela é um pouco diferente dessa alimentação saudável, é uma alimentação adequada, acho que essa seria a palavra mais correta, e a intervenção comportamental, para a gente cuidar dessa parte emocional e social
da criança, tá? Então, comentem aí para mim. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Porque agora é a hora da gente tirar as dúvidas. Então, quem está aqui pelo Zoom também que quiser abrir a câmera, pode abrir para a gente tirar a dúvida aí, se ficou alguma, né? Alguma, e aqui pelo YouTube também, tá bom? Meu marido é muito autoritário e por conta disso, ele vive em conflito com meu filho. Então, agora que você está fazendo o curso, passa para o marido assistir as aulas também, né, Tereza? Passa para ele assistir, ou então vai ensinando para ele aos poucos, conforme você vai mudando o seu comportamento, inclusive com o seu filho, né? Ele vai observar, mesmo que ele não perceba. É importante a gente saber isso, né? O nosso consciente nem sempre capta tudo, mas o nosso subconsciente, ele capta tudo que ele vê. Por isso que existem as tais mensagens subliminares, né? Nas propagandas, nos filmes, porque o nosso subconsciente, ele capta tudo. Então, a maneira como você for mudando o seu comportamento com o seu filho e o seu marido perceber, poxa, o jeito dela tá funcionando melhor que o meu, ele vai começando a fazer igual, mesmo sem perceber. Tá? Então fica tranquila aí com relação a isso. Essa parte do autoritarismo, a gente tem que fazer o quê? Aumentar a liderança aí, né? Trabalhar a liderança aí. Meninas que estão pelo Zoom, tudo certo? Eu estava olhando aqui os comentários do YouTube. Coloquem aí para mim se está tudo certo. Essa foi uma aula mais rápida, mas que eu quis trazer essa clareza aí um pouco maior para vocês. Mas não insiste, tá, Tereza? Não insiste, não. Vai fazendo você, vai colocando em prática, na medida do possível, vai comentando alguma coisa com ele. Um vídeo ou outro, de repente, você manda para ele e fala, ó, assiste esse aqui. Eu queria a sua opinião. Né? Queria a sua opinião antes de fazer isso com o nosso filho, né? Se ele for aí do tipo, como você falou que ele é autoritário, ele provavelmente gosta de ter a palavra final ali nas coisas, né? Gosta de mandar, de repente você pedir a opinião para ele, desperta a curiosidade dele, e ele vai fazer ele se sentir importante, né? Falar, poxa, ela tá querendo a minha opinião, então deixa eu assistir aqui para ajudar ela a tomar essa decisão, né? E ele vai se sentir importante, você acaba conseguindo introduzir alguma informação importante aí para ele. Tá bom? Quem mais, meus amores? Para a gente poder encerrar. Lembrando que daqui a pouco eu já coloco lá o desafio para vocês, né? Para quem quiser receber o PDF dessa aula, tá? Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, na descrição aqui do link tem o nosso. Tem um link. Se você clicar lá, você vai cair no canal do Telegram. Participa do canal do Telegram, se você não é aluno, né? Quem é aluno não precisa, tá? Porque sempre todas as informações, sempre quando eu vou dar alguma aula, mesmo que seja extraordinária, eu informo sempre vocês. Mas quem não é aluno, se inscreve lá no canal do Telegram, que a gente sempre está colocando as novidades lá, tudo que está acontecendo, aula, né? Os PDFs também a gente manda lá algumas vezes. Então, se inscrevam lá, tá bom? Tudo certo, então? Podemos encerrar a aula de hoje? Foi produtivo para vocês? Fala para mim se caiu alguma ficha aí, né? Se você se identificou também com alguma situação que você viveu. Eu sei que muitas já falaram aí mais ou menos, né? Que teve a gestação complicada e tal. E, poxa, tantas coisas, né? Que vocês aprenderam aqui hoje, coisas simples que vocês podem replicar, né? Para outras mães. De repente você conhece uma mãe que está gestante e você está vendo que ela não está cuidando muito dessa parte da alimentação, talvez ela não saiba que isso é importante, né? Replica isso para ela, porque infelizmente a gente vem ativando esses genes do TDAH ao longo aí dos últimos 20 anos e a estatística, gente, que a gente tem, a previsão, né, que se tem é que até 2000 a data era até 2020, né? Eu preciso até rever se essa estatística não foi alterada. Até esse ano, né, é que a gente conseguisse aí chegar quase próximo dos 50% do nascimento aí das crianças com algum grau de autismo, né? E a gente sabe hoje que o TDAH ele está relacionado ao espectro autista também, né? Porque são
Não é que a criança que tem o TDAH tenha o autismo, tá? São coisas diferentes. Um transtorno fazer parte do espectro autista e ser o autismo propriamente dito. Existe essa diferença, mas a gente sabe, os últimos estudos apontam que ele esteja relacionado ao espectro autista, e, poxa, a gente vem aumentando esse número muito, né, por conta desses hábitos todos que a gente vem modificando ao longo da nossa história. Então, será que a gente, tendo consciência disso hoje, a gente também não pode começar a reverter isso? Né? Então, eu queria convidar você aqui para se juntar comigo nessa causa, né, de começar a ir pela sua casa. Começar a ir pela sua casa, modificar a alimentação, oferecer para sua família uma alimentação mais saudável, mais natural. Essa frase é uma regra de ouro, né? Quanto mais natural, melhor. Quanto mais industrializado, você pode ter certeza que isso vai prejudicar o seu organismo de alguma maneira. Ah, Alessandra, mas eu não posso nunca comer um fast food. Não, gente, né? A gente não precisa ser radical. De vez em quando, ok, mas você precisa ter consciência do que é que você está ingerindo e os prejuízos que você pode trazer para o seu organismo. E se você for mamãe, né? E se você tiver gestante, para o seu filho aí também. Muito bom, meninas. Muito bom. Fico feliz de poder, mais uma vez, aí ter ajudado vocês, então. E, para quem é aluno, né, a gente se vê lá no nosso grupo daqui a pouco. E, para quem não é, vejo vocês na próxima aula, então. Tá bom? Vamos encerrar por aqui, então. Beijos e ótima tarde para vocês e ótimo fim de semana aí também.